Fui convidado a ter um debate com um padre. Isso mesmo. Fui convidado a ter um debate com um padre. E o tema que seria debatido é o seguinte: a religião é extensão de uma cultura? Sim ou não? E se a religião é extensão de uma cultura, é cultura de qual povo? Que povo é esse que desenvolveu esse sistema religioso que hoje em dia se tornou parte de uma cultura? Esse é o tema que deveria ser debatido. Mas, infelizmente, a organização do podcast ligou para mim dizendo que, por alguns imprevistos, algumas responsabilidades, outras ocupações que surgiram da parte do padre, não poderemos, então, realizar este debate. Não é? E, com certeza, realmente, entidades religiosas, no nível do padre, tendem mesmo a ser muito ocupadas, têm muitas ocupações. E compreendo que isso tenha decorrido. Até acho que foi bom esse debate não ter acontecido. E eu vou vos explicar o porquê. Bom, vocês sabem muito bem que eu estudo sobre ancestralidade, cultura e história africana. E muitos me conhecem como psicoculturalista ou um ancestralista. É o seu nome que o pessoal aí me dá. Bom, eu gosto de fazer correção nesses títulos que me atribuem, mas prefiro que sejam esses nomes, porque está ligado àquilo que de facto eu faço como um estudioso. Estudo sobre a ancestralidade, cultura, história, em vários pontos de vista. Bom, vamos no que realmente interessa. Por que eu digo que foi bom ter cancelado esse debate antes mesmo de divulgarmos? Porque percebendo o público, né, o público religioso, quando o assunto é debate, e debate ligado a questões de divindades, deuses, crenças, doutrina, acabamos não sendo honestos nos argumentos, acabamos não sendo honestos naquilo que de facto é informação verdadeira ou na análise que está a se trazer aí. Porque quando o público interpreta que é debate, quer dizer mesmo que é debate, que alguém lá tem que sair humilhado, alguém lá tem que sair derrotado. E nessa ideia de que alguém tem que sair derrotado, o público religioso não vai querer se identificar, por mais que o Ginga Kandimba traga os melhores argumentos, as melhores percepções, as melhores análises. O público religioso não vai querer saber do que o Ginga está a falar. Por quê? Porque nessa circunstância o que estará em jogo não é o Ginga Kandimba nem o padre. É a crença do público. Porque a maior parte do público se identifica com as afirmações, crenças e discursos religiosos de um padre ou de uma entidade religiosa. Embora pode não pertencer à mesma denominação, mas pelo menos nesse contexto o público religioso vai preferir apoiar o quê? Aquele que pelo menos ainda favorece a crença dele. Por mais que as doutrinas são diferentes. E isso não é ser justo. A nossa sociedade precisa ter uma maturidade no nível de perceber que todo tema está sujeito a análise, debate, desconstruções, críticas. Independente se é uma questão ligada à fé e crença, mas desde que você sai à rua e afirma que a tua fé é verdadeira e tem como provar ela, mano, está sujeito a ser analisado. Está sujeito a comprovar que de facto é verdade. Porque os outros não vão só te ouvir e te seguir por discurso de que eu creio e eu sinto, estou convicto. Quer dizer, as pessoas não são animais que só vão te ouvir e vão seguir e vão acreditar. É necessário que se faça uma análise e que você comprove que os teus discursos, de facto, são verdadeiros. Até aqui, até neste ponto, vamos perceber que não é sobre vou apoiar um lado ou não. Qual é o argumento nesse ponto que de facto bate com a verdade e que podemos comprovar nos dias de hoje? Esse é o ponto. Mas como o público não tem essa maturidade, eu vejo isso por conta dos comentários que eu vejo dos nossos irmãos religiosos, né? Eu vejo aí os comentários e você percebe que de facto não é sobre religião, é sobre ego. É sobre o que essa pessoa, o que essa crença representa para ele. Quando se sente ferido, ele precisa reagir de alguma forma. Então, na verdade, é apenas um instinto de defesa que ativa no religioso, porque todo sistema religioso tem um sistema imunológico. Esse sistema imunológico é um sistema de defesa, que age por instinto. Basta ouvir alguma palavra ao contrário, ligada à sua crença, que todas as armaduras construídas ao longo do processo doutrinário do mesmo indivíduo, não é na academia em que passou, na religião em que passou, na escola em que passou, ativa. E isso começa a discursar automaticamente, sem parar para analisar se os seus argumentos, de facto, podem ser comprovados, são verdadeiros ou não.
na sua maioria, da parte dos religiosos, eles apenas descarregam de forma de um discurso de pregação. Eu estou a falar isso porque também acompanhei há pouco tempo o debate do Nice Zul e o Mos Khalifa e o BM Samuel, teve mais um outro rapaz. Eu vi isso ali. O Mos Khalifa, que é da religião islâmica, se eu tiver errado, que ele mesmo divulgue nas suas redes sociais, e o BM Samuel, entre outros, sabemos qual de religião são cristãos, ok. Mas muito do que o Mos Khalifa disse ali para rebater o Nice Zul é contra o cristianismo. É contra o cristianismo. Tanto que ele afirmou categoricamente, tanto que ele deu depois de uma pausa, quando ele disse: a morte não existe. Não, mas esse discurso é contra o cristianismo. Mas o Ben Samuel e o outro rapaz aí que são cristãos não refutaram isso, não rebateram isso. Porque o discurso do Mos Khalifa, quando ele diz que a morte não existe, por conta de um ponto de vista da sua própria crença, que é o Islã, não há comprovação científica, coisa nenhuma, mas é um discurso religioso ou filosófico, né? Porque eu também trago em algum momento esse discurso sobre a morte, ok? Mas, quando estamos a falar sobre questões para todo o público entender, numa visão neutra, nós sabemos qual tipo de morte estamos a nos referir. É mesmo a morte da pessoa que morreu, estão a enterrar. Isso para as massas, isso para o público, isso para as pessoas, é o que é interpretado como morte. O teu corpo não respirar mais e o corpo degradar. Isso é que consideramos como morte. Certo? No ponto de vista religioso já tem outras interpretações. Até aqui eu tenho nível e maturidade para compreender o nosso companheiro Mos Khalifa nesse sentido. Mas ali, como está a se discutir do ponto de vista religioso, logo essa afirmação desconstrói quem? Os seus companheiros estavam juntos no painel, que são cristãos. Mas nenhum cristão aí quis rebater esta afirmação do Mos Khalifa. Sabem por quê? Porque naquele contexto, eles dois se juntaram, independente se a crença bate certo ou não, para confrontar aparentemente o inimigo, como que nesse caso é o Nice Zul, não é? A afirmação de que a morte não existe, no ponto de vista cristão, anula completamente a vinda de Jesus e a morte de Jesus na cruz para a salvação dos homens, para a vida eterna, por causa da tal morte que o evangelho cristão vem pregando. Mas não vi nenhum deles lá no painel a refutar o Mos Khalifa. Por quê? Porque naquele momento o Mos Khalifa era convinha para o religioso cristão que ele discursasse dessa forma, independente se desconstrói o próprio cristianismo, mas como estão juntos aí naquele momento, e tentam se focar ali na outra pessoa que tem uma ideia ao contrário dos dois. Então, estou a trazer esse raciocínio para dizer assim, a visão religiosa, infelizmente, quando é debatido nesses parâmetros, é um grande desequilíbrio, aonde surge desonestidade intelectual, falsidades nos discursos, hipocrisia, ignorância, porque naquele contexto se armam para fechar todo o argumento do outro, por mais que seja lógico e verdadeiro, anula completamente e ele apenas apontua o seu, independente se o que ele disse é verdade ou não. É esse tipo de debate que para mim é desnecessário. Por que é desnecessário? Porque não educa a população, não informa a população, mas discussão de ego. E vi também um pouco aí ataque ao lado pessoal, bandido, depois de eleição de luta, seja da parte do Nice, seja da parte do BM. Já sabemos que BM, não é? Pelas coisas que eles fazem na rede social, chegamos à conclusão que é um palhaço. Okay? Não estou a dizer que ele seja de facto e respeito essa entidade, respeito por ser o mais velho, mas eu estou a dizer, o ato que ele faz, a divulgação que ele faz nas redes sociais é de um palhaço. Por que é de um palhaço? Bater alguém na igreja, aqueles discursos todo que faz, que adivinhou, olha, você está ali, o espírito está a me dizer, isso é uma palhacice, todos nós sabemos, isso aí é desnecessário. Tá? Mas, bom, também teve partes em que o BM, de facto, argumentou bem. Preciso reconhecer até aqui. E também teve partes que, sim, como é que é o nome? Mos Khalifa argumentou bem. Mas tem muitas coisas ali que eu refuto, não concordo, e se puderem me convidar para ter um debate com o Mos Khalifa, porque ele me mandou uma mensagem no privado, no texto que eu publiquei, ele mandou uma mensagem no privado dizendo que, olha, Ginga, um dia vou debater contigo e com o mestre Felipe Vidal.
Né? Eu acho que ele tem essa energia, esse calor ali. E uma vez me convidaram num debate com o Mos Khalifa, isso foi na Casa da Juventude, mas não pude aparecer porque naquela data choveu. Choveu durante o dia todo. E quando eu liguei, ele disse, mano, tá a chover e poucas pessoas estão a vir. Epá, por conta da chuva não tem como ir, não fui. Talvez é isso que levou o Mos Khalifa a pensar que eu fugi dele do debate. Não fugi, mano. Yeah? Se puder, entramos em contato com o Che Agora Aguenta, podemos ter um debate. Yeah? Podemos ter um debate. Mas te aconselho que não venha com ego na questão de me humilhar. Não adianta, não vai funcionar. Vamos mesmo discutir como jovens, como estudioso, como religioso, se quiseres também vou entrar para esse campo religioso. E discutimos sobre a existência de Allah, se Allah mesmo existe ou não, ou só apenas um discurso que você reproduz sobre a religião na qual você foi iniciado, que é o Islã. Allah te apareceu? Falou contigo? Bom, não sei, né? Se discutimos no ponto de vista de crença, eu vou saber lidar com isso. Mas se queremos trazer as coisas como num ponto da realidade, que é verdade, que pode ser comprovada, mano, de preferência que não traga as afirmações nas quais não podes comprová-los. Certo? Ok. E eu não vou aceitar que, se tivermos que debater, traga debates dos vídeos que eu publiquei anteriormente. Vamos nos focar naquele tema que nós dois juntos vamos elaborar aí. E, por favor, me dê tempo para falar. Né? Quando tiveres a falar, eu estou a apresentar aqui as questões de como é que seria, por exemplo, o nosso debate. Porque você mandou mensagem no privado dizendo que queres ter um debate comigo, essa coisa toda. E até meteste no texto que sou um pagão. Que é normal. O nosso debate poderá ser da seguinte forma. Não discurse como discursaste com o Nice Zulu. Por quê? Porque aquela forma de discursar inibe o outro de apresentar o seu raciocínio. Ou seja, aquele só falar e esgotar o tempo e achar que debateste. Debate não é assim. É uma conversa entre nós os dois. Assim, nós os dois. Você traz alguma afirmação sobre a morte e tal, vamos parar nesse ponto de morte, vamos analisar. O que você entende sobre a morte? O que você aprendeu sobre a morte? A religião onde você passou? O que te disse sobre a morte? E qual é a tua conclusão individualmente, na primeira pessoa, sobre as tuas próprias análises, tuas próprias experiências? O que tu achas sobre a morte? Certo? Okay. Isso é que é raciocinar, isso é que fazer o povo pensar. Não é só reproduzir. Okay? Embora é normal reproduzir, porque nós somos reproduções dos outros. Meu pai e minha mãe e tal se juntaram, aí nós vemos os dados genéticos que nós temos, não começou conosco, alguém antes de nós teve e nos doou. Isso é que se chama linhagem genética, traço genético, sequência, não é? Da linhagem de uma família. Então nós herdamos. É normal reproduzir, mas existem contextos que não se permite apenas reproduzir, mas permita-se analisar se aquilo na qual tu estás a dizer ou a defender bate de facto ou apenas um discurso religioso. Okay? Então é nisso aí. Mos Khalifa, não tenho nada contra ti, está tudo bem conosco. Eu espero que você pense o mesmo de mim. Não tenho nada contra a BM Samuel, até porque é alguém que nos anima, né? Embora fecharam a igreja dele, ainda bem que fecharam, porque também estava a fazer aí muitas estupidez. Né? Eu não sou de acordo às religiões que se propagam aqui em África, mas em algum contexto aparentemente tem funções porque todo o povo está destruído. A nossa sociedade está completamente destruída e que buscam refúgio na igreja. Mas não é que a igreja seja de facto a solução. Okay? Não é que a igreja seja de facto a solução. A solução não se encontra na igreja, se encontra nas famílias africanas. É na família onde você encontra a solução para o teu problema como pessoa, porque a tua família te conhece, sabe de onde estão a vir. Eles vão sentar e saber para o que se passa. Isso. E como muitas famílias estão desorientadas, a única solução é ir à igreja. É dali que simplesmente eu digo que é alguma função, mas ela não traz a solução de facto dos problemas da nossa sociedade. Mas em alguns pontos, repito, porque tem pessoas aí analfabetas de tal forma que o que você está falando nunca ouvi, só quer entender do outro lado. As soluções de facto você encontra dentro da tua própria família. Assentada, apoio, ajuda, orientação. Mas infelizmente, como a família está destruída, temos muitas dessas dificuldades, daí que muita gente procura soluções na igreja, soluções na escola, soluções no vizinho, soluções na bebida, soluções no álcool, soluções na prostituição, soluções na igreja, não é? Porque as famílias estão desestruturadas. O meu tema principal é sobre família, família africana, família no ponto de vista culturalmente africano, porque nós somos africanos. Embora eu fale também da família em outros pontos de vista, asiático, europeu, porque
Eu agradeço por esse debate não ter saído. Mas qualquer debate que me puderem convidar, fiquem à vontade em me convidar. Mas tem um porém aí. Não vou admitir falta de respeito, nem argumentos ligados à pessoalidade. O que o Ginga fez, o que o Ginga deixou de fazer, isso não está em questão. É uma coisa minha em particular. Ok? Vamos discutir aí o tema e comprovar se de facto é possível ou não ser aplicado nos dias de hoje. E se alguma afirmação lá tem dados que comprovam, estudos científicos, não somente ocidentais, mas africanos, uma análise que nós vamos fazer se de facto esse dado, porque mesmo pode até ser argumento científico, mas será que esse argumento científico foi mesmo cientificado ou apenas a escola reproduz? Há muita coisa que a escola reproduz, né? Tem muitas coisas que a escola reproduz. Há quem pergunte, me diga uma das informações que a escola reproduz. A escola reproduz o discurso de que nós, africanos, fomos sempre escravos e que foi o Ocidente que nos deu ciência, né? Que nos colonizou. Só o discurso. A colonização em África, a colonização significa dizer o ato de vos civilizar. Isso é um discurso falso. Porque a civilização, para ser civilização, para o europeu ser civilizado, ele teve que ter alguém que antes lhes projetou e lhes enviou naquela região. E se partimos do princípio de que o primeiro ser humano surge em África e foi um homem negro, como é que o branco é que vai civilizar o homem que surgiu primeiro? Tá bom, como é que ele conseguiu ser civilizado depois do país civilizar aquele que surgiu primeiro? Como? Então esse discurso das escolas estão errados. Mas dizem ser estudo científico. Porque se está no livro, ensinam na escola, é porque é um argumento científico. Mas o argumento científico está errado. Na parte histórica. Não é assim que aconteceu. Houve guerra entre os povos. E nessa guerra entre os povos estavam incluídos os interesses dos bens materiais que um território pode dar. E essa guerra, a maior parte do que foi feito como ferramenta para dominar outro povo é a religião. A religião, em que muitos de nós acreditamos e cremos, foi usada como ferramenta de domínio, isso é histórico, para dominar um determinado povo pela via de um discurso religioso, e o povo se submete às crenças, e eu automaticamente me torno líder desse povo e oriento da forma que eu quero, porque já fiz deles um povo que acredita nas minhas palavras e no meu livro. Qualquer coisa que eu disser para esse povo vai obedecer. É assim que foi usada as religiões para dominar os povos, as massas. Mas a ciência não traz nesse ponto de vista. Ok? Então é isso. Bom, obrigado por acompanhar até aqui. Estamos juntos. Até já.